meus celeiros fartamente se encherão. A minha casa terá sempre Tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, Possuirei. pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei, para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás. Por todo lado, sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, sou abençoado, yeah. Por onde eu for, a tua bênção Me seguirá. onde eu colocar as minhas mãos, Prosperará. a minha entrada e a minha saída, Bendita será. pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei, os meus celeiros fartamente Se encherão. a minha casa terá sempre Tua provisão. onde eu puser a planta dos meus pés, Possuirei. pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei, para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás. Por todo lado, sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, sou abençoado, yeah. Por todo lado, sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, sou abençoado, yeah. Toda sorte de bênçãos o Senhor preparou para mim, e em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Por todo lado, sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, sou abençoado, yeah. Por todo lado, sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, sou abençoado, yeah. Aleluia. Glórias a Deus, aplauda a Deus. Recebe o nosso louvor, Senhor. Recebe a nossa adoração. Usa-nos, Senhor, conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Quando o novo dia começa, ninguém vê, mas à meia-noite tudo já mudou. No tempo de Deus vai aparecer o que Ele já mostrou ao que que acontece dá pra
você crê que o impossível, o inatingível vai acontecer, amém? Aleluia, nós tomamos posse, Senhor, dessa palavra. Vem, traz a arca do Senhor, o seu templo de louvor, o lugar de adoração é a sua habitação, pois onde Deus está, aos sinais de maravilhas, fogo santo sem parar. Quem as vestes já lavou, pra Deus já levantou um altar de gratidão, a oferta que subiu, o fogo que desceu, é o sinal que Deus habita em meio aos louvores. Está aqui o Todo-Poderoso, Rei dos Reis. Quem acredita? A sandália dos meus pés eu já tirei. Há pouco a glória, a arca do Senhor, eu canto e danço porque eu sei que Ele está aqui. Todo-Poderoso, Rei dos Reis. A sandália dos meus pés eu já tirei. Há pouco a glória, a arca do Senhor, eu canto e danço porque eu sei que Ele está aqui. Vem, traz a arca do Senhor, o seu templo de louvor, um lugar de adoração é a sua habitação, pois onde Deus está, há sinais de maravilhas, fogo santo sem parar. Quem as vestes já lavou, pra Deus já levantou um lugar de gratidão, a oferta que subiu, o fogo que desceu, é o sinal que Deus habita em meio aos louvores. Está aqui o Todo-Poderoso, Rei dos Reis. A sandália dos meus pés eu já tirei. Há pouco a glória, a arca do Senhor, eu canto e danço porque eu sei que Ele está aqui. Todo-Poderoso, Rei dos Reis. A sandália dos meus pés eu já tirei. Há pouco a glória, a arca do Senhor, eu canto e danço porque eu sei que Ele está aqui. Há pouco a glória, Está aqui, a cura, a provisão, está aqui, o Rei dos Reis. está aqui. Eu canto e danço porque eu sei que Ele está aqui. Todo-Poderoso, Rei dos Reis. A sandália dos meus pés eu já tirei. Há pouco a glória, a arca do Senhor, eu canto e danço porque eu sei que Ele está aqui. Todo-Poderoso, Rei dos Reis. A sandália dos meus pés eu já tirei. Há pouco a glória, a arca do Senhor, eu canto e danço porque eu sei que Ele está aqui. Nada podemos fazer se não for o Senhor, amém? Adore. Obrigado, Senhor.
soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Oh, não há outro e nunca haverá. Não há outro, não há outro. Não há outro como tu. Declare soberano, soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Adore, Yeshua HaMashiach, Jeová Rapha, Jeová Jireh, Jeová Nissi. Esse é o nosso Deus. Ele te cura, é o Deus que cura, que sara a nossa nação, Senhor. Te adoramos pelo que o Senhor é. Santo, santo, digno, fiel, poderoso, Rei dos reis. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Vamos declarar assim: oh Espírito Santo de Deus. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim.
cantar, irmãos. Eu respiro tudo pra mim. Tu és Jesus. Quero ver a igreja. Tu és, de novo, és o Alfa. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. E só tu és Jesus. Tu és Jesus. Aleluia. Graça e paz, irmãos. Amém. Pessoal do louvor, glória a Deus pela vida de vocês, viu? Glória a Deus. Tempo abençoado. Deus abençoe. Foi bênção na minha vida. Irmão, em nome de Jesus, abra aí a sua Bíblia. No livro de Apocalipse. Livro de Apocalipse. Me pediram para refletir hoje sobre recomeço, né? E vai lá para Apocalipse. Vamos ver. Tem uns irmãos que tem medo de ler Apocalipse, tem medo da revelação de Deus. Faça isso não, meu irmão. Leia Apocalipse, é lá que fala que a vitória final é nossa, em nome de Jesus, amém? A vitória é do Cordeiro. Porém, aquele que contempla o Cordeiro vai vencer também, em nome de Jesus. Então não tenha medo não, estude o livro de Apocalipse, vai entender toda a simbologia. Procura um bom material para isso, porque também tem muita gente falando muita coisa. Procura um bom material e vai ler Apocalipse sim, e vai aprender o que Deus tem para a sua vida lá. Eu vou pegar um texto bem conhecido para falar sobre recomeço, sobre recomeçar. E eu sempre vou pregando e vou falando, depois lê um pouquinho antes e um pouquinho depois, para você saber o que está acontecendo ali no contexto, para não ficar nada pescado ali, nada fora do entendimento que existe naquela passagem. Apocalipse capítulo 2, depois você lê o capítulo 2 e 3, que são as cartas às igrejas. Eu vou focar aqui nos versículos da carta à igreja de Éfeso, especialmente no versículo 4 e 5. Diz assim a palavra do Senhor, Apocalipse 2, versículo 4 e 5. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde você caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Oremos. Obrigado, Senhor, porque estamos na tua presença. E agora estamos diante da tua palavra, ó Pai. Nós dependemos do Senhor, ó Pai, da iluminação do teu Espírito Santo, para que possamos entender a tua palavra. Dependemos da capacitação do teu Espírito Santo para que possamos obedecê-la. Nos capacita a isso, ó Deus, para que possamos nos aproximar do Senhor, viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas e transbordar para outros aquilo que o Senhor está fazendo em nós e fará em nós. Assim oramos e assim cremos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Carta às igrejas, depois dá uma lidinha em todas elas. Capítulo 2 e 3 de Apocalipse. Você sabe que, exceto alguns detalhes, tem um padrão ali na carta. Jesus está falando às igrejas o que elas estão acertando, o que elas estão errando, o que elas devem fazer e qual é o prêmio que espera para aquele que fizer o que o Senhor da igreja está falando. E nós vamos focar aqui para falar de recomeço, sobre o que esse texto traz na ideia de primeiro amor. Por que que o meu coração se alegrou em falar sobre isso? E primeiro o texto falou comigo. Porque eu não sei aqui na Vila Souza, não sei lá na IBA, não sei nas outras igrejas. Mas eu tenho experimentado e conversado com algumas pessoas que têm vivido um desânimo espiritual.
E nessa ministração que tanto me abençoou aqui, o irmão falava de milagre, falava do mover de Deus. Eu falo, gente, é isso? Como é que a gente desanima num cenário desse? Como é que a gente desanima com o poder de Deus, com o que Deus está fazendo, com o que Deus tem feito? Será que nossos olhos estão distraídos para o que realmente importa? Será que a nossa vida está passando pelo vão dos nossos dedos o dia a dia, e a gente, sob a desculpa da correria, sob a desculpa de não ter tempo, sob a desculpa de outras prioridades, nós não estamos vendo o agir de Deus, não estamos fazendo com que o reino de Deus avance, não estamos transbordando daquilo que Deus tem nos dado? Aonde será que nós temos focado, onde temos colocado a nossa atenção? E quando o Senhor vai advertir aqui a igreja, olha, vocês abandonaram o seu primeiro amor. Quando isso era ministrado no meu coração, eu falei, Senhor, talvez seja isso. Eu não vou olhar para o outro não, eu vou olhar para mim. Eu não busco mais como eu buscava antes. Eu não fico mais na tua presença ali até ter uma resposta, até ter uma direção. Por quê? Porque a gente entra nesse maldito, com perdão da palavra, piloto automático da nossa vida cristã. Parece que a gente já está acostumado, porque tem 5 anos de igreja, 10, 20, 30, sei lá. Parece que a gente já está acostumado com as coisas de Deus. Parece que Deus não nos surpreende mais. Parece que a mão de Deus não age mais da mesma forma. Nós lemos sobre as maravilhas de Deus na palavra, mas será que a gente crê? E aí, meus irmãos, eu creio que o Espírito Santo, não só hoje, mas há vários momentos tem falado para a gente, olha, volta. Não é nada novo que você precisa não, você precisa voltar para aquilo que você perdeu. Você precisa voltar para aquela fé fervorosa. Você precisa voltar a levar essa mensagem, como foi no começo. Eu não sei qual é a história dos irmãos, a minha foi a vida toda dentro da igreja. E por um tempo eu tive uma crise com testemunho. Eu falava, eu não tenho testemunho para contar. Deus não me tirou de um lugar feio. Olha a ideia do crente, né, meu? Deus não me tirou lá da balada, eu não era das drogas. A vida inteira na igreja, a vida sem graça. Até um dia que o Senhor me mostrou, através da vida de outras pessoas, de tudo que Ele me separou a minha vida inteira, sabe? E eu não precisei, não por não querer, por ser bonzinho, por ser santinho, muito longe disso. Mas o Senhor me guardou, o Senhor me preservou, o Senhor me separou. Eu falei, eu tenho testemunho sim. Mas desde o ventre da minha mãe que o Senhor me separou e não deixou, que talvez em alguns momentos, se dependesse de mim, eu tinha ido. Tem uma canção, eu não lembro o nome do cantor, se não souber me ajuda, que fala, Senhor, o Senhor sabe que se dependesse de mim, eu ia embora quando a porta estava aberta. Acho que é Israel Subirá, acho que é. Enfim, irmãos. Ele fala, se a porta tivesse aberta, se eu dependesse de mim, eu tinha ido. O Senhor que me manteve aqui. Isso é maravilhoso, mas isso não me isenta de viver na igreja e não estar vivendo o primeiro amor. Acostumar com as coisas de Deus, acostumar com as coisas da igreja, acostumar como Deus faz as coisas. Irmãos, em nome de Jesus, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se você está estacionado aí na sua fé, se você está desanimado, se você não está vendo o agir de Deus, se você não está vendo a mão de Deus, em nome de Jesus, volta, meu irmão, para onde você nunca devia ter saído. Volta à intimidade com o Senhor, volta a orar, seja disciplinado na sua vida de oração, seja disciplinado na sua busca da palavra de Deus. Leia, releia, estude, tenha um recurso, tenha um comentário bíblico, tenha uma boa Bíblia de estudo. Irmão, cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Não há limite. Você não sabe tudo sobre Deus e morrerá sem saber. A gente vai buscar a vida toda e não vai saber tudo. A gente só vai saber tudo do lado de lá. Aqui é busca, aqui é serviço, aqui é luta, como o irmão cantou na canção belíssima. É dor, é sofrimento.
E Deus é tão maravilhoso e sabe que nós não suportaremos somente o sofrimento, e nos dá momentos de alegria, e nos dá família, e nos dá igreja, e nos dá a comunhão da igreja. Isso cura tanto a gente de tantas coisas. Isso é tão bom. A graça de Deus é tão maravilhosa que nós experimentamos aqui aquilo que Deus tem preparado para toda a eternidade. Isso é maravilhoso. Mas também tem luta, tem sofrimento, tem sangramento, tem cicatriz. Tem frustrações, tem orações que não tem a resposta que nós gostaríamos. Às vezes a gente acha que o nosso coração está cheio de boas intenções, e não é bem assim. A palavra de Deus vai dizer que o nosso coração ele é inclinado para o mal. O nosso coração é mentiroso, ele nos engana, ele quer nos levar para longe de Deus. A palavra de Deus nos ensina a guardar o nosso coração, porque deles procedem a fonte da vida. Precisamos vigiar o tempo todo, estar atento o tempo todo. Porque às vezes a gente acostuma que se você ficou um dia sem buscar Deus, está tudo bem. Amanhã você busca. Não, querido, não está tudo bem. O dia que você não buscou a Deus, você perdeu para sempre esse dia. Para Deus não vai mudar, Ele está lá no trono de glória dEle. O que vai mudar é para nós. Se nós não buscarmos a Deus, o que muda é para nós. Se nós não dedicarmos tempo à palavra de Deus, à oração, por isso que eu falo, não é nada novo. A gente precisa voltar para um lugar que a gente não devia ter saído. E se a gente está lá, eu tenho certeza que se você tem buscado a Deus, ainda assim você se sente inadequado. Porque parece que quanto mais a gente busca a Deus, você começa a descobrir as coisas e fala, Senhor, mas como eu estou aquém do que eu deveria. E aí você busca a Deus, e a luz de Deus vem sobre você, e ela mostra o seu pecado, sua pecaminosidade, sua carnalidade, seu pensamento errado, sua ação errada, sua omissão. Você fala, Senhor, tem misericórdia de mim. Quanto mais eu busco, quanto mais eu conheço do Senhor, ao mesmo tempo mais eu conheço de mim, eu vejo o quanto eu estou abaixo do que eu deveria. Nós olhamos, os irmãos falaram bastante sobre Paulo. Nós olhamos Paulo também vivendo dilemas como esse. Falando, Senhor, o bem que eu quero fazer eu não consigo. E o mal que eu não quero fazer eu faço. Eu já entendi a lei do Senhor, mas parece que meu corpo segue outra lei. E ainda assim, Paulo chega em algum momento e ele fala, olha, eu vou ficar aqui com vocês, porque vocês precisam e tal, mas cara, eu quero é acabar com isso aqui, eu quero estar com Cristo. Viver para mim é Cristo, cara. Quando eu morrer, quando acabar isso aqui, para mim é lucro. Irmãos, e na moral, não é sempre que a gente está com essa fé, não. Não é, não. A gente tem planos, a gente quer ver filho crescer, quer casar, quer realizar, quer glorificar Deus em tudo que fizer, mas por aqui. Não, Senhor, eu quero ir para o céu, mas eu não cheguei no nível de Paulo ainda. Tem hora que eu estou muito apegado aqui, e a palavra nos alerta, fala, não fica preso nas coisas daqui, porque você vai desagradar aquele que te alistou. Meus irmãos, uma palavra como essa de voltar ao primeiro amor, que nós, quem já tem uma caminhada na igreja, já ouviu dezenas de sermões sobre isso, isso é uma palavra para todo dia, meus irmãos, para a gente vigiar o nosso coração, porque ele vai nos levando e tem hora que a gente nem percebe. Às vezes a gente acha que a gente tem uma escolha, bom, vou obedecer ao Senhor ou não vou obedecer ao Senhor? Meu irmão, se você parou para pensar, já está errado. É obedecer com amor, com temor, com tremor diante de Deus. Obedecer o que diz a palavra e às vezes vai doer sim. A gente vive um tempo onde um evangelho muito esquisito é pregado. Muito esquisito. Onde você só vai se dar bem. Onde Deus só quer o seu bem-estar. E aí você olha o evangelho de Jesus e fala, cara, isso não é evangelho de Jesus. E Paulo fala, se não for de Jesus, não pode ser um anjo. É maldito esse negócio. E realmente é maldito mesmo. Porque está sendo pregado um Jesus
que não tem nada a ver com Jesus do Evangelho. De forma que um pastor chamado Paul Washer, ele fala que muitas vezes os domingos se tornaram o maior dia de idolatria nas igrejas evangélicas. Por quê? Porque vocês estão adorando um Deus que não é o Deus da Bíblia. É um Deus que está pronto para te servir, está quase com uma bandeja. Porque algumas teologias vão dizer que Deus é obrigado, porque você é filho do rei. Isso já está há um tempo já sendo pregado. Quando eu falo um tempo, né? Desde o Novo Testamento os caras estão pregando por interesse e tudo mais. Mas falando aqui da nossa era, do nosso tempo, quando a gente ouvia falar de teologia da prosperidade, a gente achou que não podia piorar. Só que, não pode ser pior, né? Porque os caras falam, dá 10 para Deus que Deus vai te dar 1000. Cara, tá pior. Tá pior. Os caras evoluíram na ruindade do negócio. Enquanto a palavra de Deus vai falar o quê? Volta para o primeiro amor. E eu sei que cada um de nós aqui, que já entregou a vida para Jesus, tem essa lembrança. Tem a lembrança de quando você buscava mais. Tem a lembrança de quando você lia mais a Bíblia. Tem a lembrança de quando você servia com mais amor. Tem a lembrança de quando você implicava menos com as coisas na igreja. Tem lembrança de quando às vezes você via coisa errada e falava, irmão, eu te amo, em nome de Jesus, está tudo certo. Aquele amor, sabe? E a gente deixa isso esfriar. Não é culpa do outro irmão, não é culpa de liderança, não é culpa de pastor, é culpa nossa. A nossa falta de busca, a nossa comodidade, o nosso flerte com o pecado, o pecado de estimação que a gente deixa na nossa vida há anos. A gente entra naquela de ninguém sabe, irmãos. Diante de Deus tudo é luz, sabe? Às vezes a gente tem mais medo do que as pessoas saibam, a gente tem mais medo da nossa reputação, a gente tem mais medo do que pode acontecer na igreja, do que pode acontecer no ministério, sendo que diante de Deus tudo é luz. É ali que a gente devia tremer. Quando a gente fala de reverência, irmãos, não é só respeito não, é temor de Deus mesmo. Jesus vai falar, olha, não teme o homem que pode te fazer mal não, teme aquele que pode te lançar no inferno. Irmãos, não esqueçam que o inferno não é do diabo. O inferno é o castigo dele. O dono do inferno é Deus. O criador do inferno é Deus. Quem vai mandar a gente para o inferno é Deus. Vigia, meu irmão, em nome de Jesus. Conserta essa vida, volta a buscar Deus, volta para o primeiro amor, volta a levar essa mensagem. O povo está indo para o inferno, gente dentro da nossa casa, do lado, familiares, amigos de uma vida. Esse povo está a passo largo para o inferno e a gente já desistiu até de orar por eles. A gente começou a orar, a gente fez uma campanha, a gente colocou um nome, orou 1 mês, 2, 3, 1 ano que são mais crentes. Mas a gente fala, acho que não tem jeito mesmo. Santo de casa não faz milagre. E sabe? E a gente diz, quanto tempo, meus irmãos? Quanto tempo a gente ora para que alguém possa ter um encontro com Jesus? Lembra aí da sua lista de oração, deve ter alguém, ou deve ter uma lista. Quanto tempo? Às vezes a gente ora por um pai, por uma mãe, porque é muito perto ali, dá uma agonia. Você saber que a pessoa que você ama não teve um encontro com Jesus. Mas irmãos, quantas pessoas deviam estar nessa lista? Quantas pessoas passaram pela nossa vida? Quantas pessoas estão passando pela nossa vida? E talvez, meu irmão, você pode achar que essa palavra é um pouco dura, mas não é não. No fundo é de esperança. Porque Jesus está falando para a gente voltar, para a gente fazer, ainda dá tempo de fazer. E ele fala, sem mim vocês não vão fazer nada, não adianta. Não adianta, você pode ganhar o mundo inteiro e você mesmo está perdido. Então é com temor e tremor que a gente se coloca diante de Deus, porque a palavra nos afirma que o Espírito testifica que nós somos filhos de
Deus, amém, glória a Deus, mas a mensagem do Evangelho é muito mais do que a nossa salvação. É o anúncio do reino de Deus. É anunciar que Deus quer reconciliar consigo o mundo. E as pessoas estão perdidas e as pessoas não querem ouvir. E de certa forma isso é problema nosso. A gente pode só falar, não quer ouvir, problema seu. Não, não é problema dele. Ele está cego, ele está morto. É a gente que tem que anunciar para ele. O que ele vai decidir, de fato, isso é entre ele e Deus. Mas quem vai anunciar, esse negócio é entre nós e Deus. E a gente tem que ficar muito atento, meus irmãos. Não é só coisa ruim que nos distrai daquilo que Deus tem para nós. São coisas boas também. É momentos de família, é festa, é viagem, é trabalho, é carreira. Essas coisas também nos afastam de Deus e também nos afastam dos propósitos que Deus tem para a nossa vida. Irmãos, Jesus aqui não está falando com estranho. Ele está falando com a igreja. Igreja, vocês precisam voltar para o primeiro amor. E nós que já caminhamos com Cristo, certamente não é a primeira vez que o Senhor está falando com a gente sobre isso. Porque o Senhor fala. Porque o Espírito Santo nos habita e Ele fala com a gente. Ele nos chama para perto. E Ele nos chama ao arrependimento. Antes da gente errar, Ele já começa. Ó, não vai por aí. Haroldo, não faz isso. Não trata essa situação desse jeito. Mano, você tem que amar. Pô, não seja omisso. Cara, não fala isso. O Espírito Santo, ele vai falando. E aqui no contexto das cartas, isso é muito dito, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. E a gente precisa estar atento, não pode estar distraído. E a primeira parte desse texto vai falar sobre isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Eu não vou perguntar para você levantar a mão, nada disso. Mas é muito interessante você se perguntar se você não abandonou o primeiro amor. Não sei como é a sua vida, não sei como é a sua caminhada, mas seria muito importante você se perguntar isso agora. Quando você lembra do primeiro amor, se você se identifica com isso ainda. Porque é muito comum nós entrarmos na rotina da vida e na correria e deixar esse primeiro amor para trás. Como eu disse, a palavra é de esperança, né? Não é de bronca, não. Porque Jesus fala qual é o problema, mas Ele também aponta qual é a solução. O problema é se Ele levantasse o problema e falasse, realmente você não tem o que fazer, vai sofrer as consequências do seu abandono. Ainda que a gente sofra, o Senhor fala, você abandonou o primeiro amor, porém, lembre-se onde você caiu. Lembre-se. E você não está sozinho nessa ainda, porque o Espírito Santo está aí para te lembrar também. Então, meu irmão, você precisa lembrar onde você caiu. Onde você buscar? Por que você parou de ler a Bíblia como você lia? Ou por que você nunca teve disciplina para ler a Bíblia? Por que tem crente na igreja há 20 anos que nunca leu a Bíblia toda? Eu conversava com uma pessoa por esses dias. Mais de 10 anos na igreja. Não, eu tenho dificuldade para ler a Bíblia. Toda vez que eu vou ler, eu durmo. Eu falei, irmão, tem gente que usa a Bíblia para isso mesmo. Está com insônia, vai ler a Bíblia, que dá sono. 10 anos aí. Mas o que você já leu da Bíblia, meu irmão? Eu acho que eu já li Marcos e Romanos. Falei, em 10 anos, irmão? Misericórdia. Fala mais comigo não, irmão. Não me liga, não me chama. Vai ler a Bíblia, em nome de Jesus, você precisa. Eu também preciso, mas Marcos e Romanos em 10 anos, irmão, não dá. Não dá. A gente vive aqui para conhecer Jesus e fazê-lo conhecido. Como que você está conhecendo Jesus, meu irmão? Como que você acha que o pastor pregando no domingo vai alimentar toda a sua vida espiritual? Não vai. Meu pastor pode ser um santo, homem de Deus. Não vai. Responsabilidade da busca é sua, meu irmão. Não, mas eu não consigo, eu leio, dá sono. Então, irmão, você tem que dar um jeito. O problema você já descobriu, mas você tem que dar um jeito. O que você vai fazer? Não, porque eu não consigo dormir cedo. Então vai ler a Bíblia. Não, eu vou ler umas 2 horas da manhã. Lógico que você vai dormir, meu irmão.
Caramba, parece que eu estou falando com meu filho de 4 anos. Você vê como a gente fica, às vezes, numa infantilidade das coisas? Irmão, ponto, você tem que ler a Bíblia. Não gosto, não interessa, tem que ler a Bíblia. Não consigo, irmão, tem que ler. A leitura é muito difícil, irmão, tem versão da Bíblia agora, que é paráfrase da Bíblia, que dá para você entender muito bem. Não estou recomendando para estudo teológico, mas tipo assim, irmão, na moral, NVI, NVT, Nova Tradução na Linguagem de Hoje, até a mensagem, se você quiser. Irmão, sabe o que eu estou falando isso para vocês? Que é para dizer que não tem desculpa. Não tem desculpa nem para esse irmão, nem para mim, e por consequência nem para vocês. Não tem desculpa para a gente não buscar Deus, não tem falta de tempo. O problema é falta de interesse, é falta de entender a prioridade que isso tem na nossa vida. O quanto isso norteia nossas decisões, nossas ações, como a gente trata a esposa, como trata marido, como trata filho, como trata irmão na igreja. É palavra de Deus. Não, a gente tem achismo, a gente tem experiência, a gente tem filosofia, a gente tem pastor que prega na internet. E aí você não lê a Bíblia, você quer que alguém mastigue para você. Até porque, presta bem atenção no que eu vou falar para você, meu irmão. Não sei se alguém já te falou isso. Não é tão simples assim tirar ensinamento da Bíblia igual a gente acha. Ah, não, vou abrir aqui e vou ler. Não, não é. Tem coisa que você está lendo hoje na Bíblia que você fala, poxa, mas hoje eu não estou passando por nada disso. Poxa, a Bíblia nem falou comigo. Meu irmão, aprende o que a palavra está te ensinando e guarda aí. Na hora que você precisar, o próprio Espírito vai te lembrar do que você leu, do que você estudou, do que você meditou, do que você escreveu, do que você copiou, do que você grifou na sua Bíblia. Você acha que é pecado marcar num caderno? Mas é estudar, é meditar de dia e de noite, ter fome da palavra de Deus, fome da presença de Deus. É não tomar nem considerar o que diz a palavra de Deus. No começo não é fácil, mas se você tiver essa disciplina, você vai saber o que diz a palavra de Deus. Para você uma hora falar assim, caramba, meu, estou meio desanimado com a igreja. Pô, estou desanimado com o ministério, não estou gostando, não estou concordando. Aí o Espírito Santo vai chegar e vai falar, querido, lembra do primeiro amor? Pô, Senhor, verdade, né? Estou longe. O que a palavra diz? Lembra onde você caiu. Meu irmão, minha irmã, tenta lembrar onde esse pecado entrou na sua vida. Vício da mentira, o vício da fofoca. Tem gente, meus irmãos, que não precisa mentir para nada, mas ela cria. Já conheceram gente assim? Cria uma mentira totalmente desnecessária. Você fala, mano, mas por que você está mentindo? Ah, não sei. Aí dá uma volta daqui, dá outra volta de lá. Não, mas nem precisava, se falasse a verdade já resolvia, você nem ia tomar castigo. Né? Que às vezes, quem fala a verdade não merece castigo. Me mostra esse versículo, irmão. Não tem não, viu? Não tem não. É castigo com verdade mesmo. É consequência do que faz. É isso aí. Você tem todo o direito, né, de plantar o que você quiser. Mas de Deus ninguém zomba. O que você plantar, é Deus que cuida dessa colheita aí. Então não dá para dar perdido. Então, vício de mentira, pornografia, engano, orgulho. Em algum momento isso não é que entra na nossa vida, já está dentro de nós, né? Nossa natureza humana está sempre inclinando para esse lado. Só que tem hora que a gente dá mais força para a nossa velha natureza do que a gente dá mais força na nossa busca de Deus para que essa velha natureza seja transformada. Então, meu irmão, eu não tenho como saber onde você caiu. Talvez eu saiba, sou uma coisa muito pública, mas normalmente é íntimo. Então só você sabe onde você caiu. Só você sabe por que você parou de buscar Deus. Só você sabe o que vai na sua mente e no seu coração. Deus, obviamente, mas estou falando no sentido de mudar. É você que tem que lembrar. Cara, onde que eu caí? Aonde que eu desanimei? Cara, o que aconteceu? Meu, por que eu passei a falar tão mal da igreja?
Igreja é perfeita? Não é e nunca vai ser. Só lá que vai ser perfeito. Por aqui, meus irmãos, vai ter a igreja. A gente acha que a nossa igreja tem o pior problema do mundo. Não é não, irmãos. Não é não. Agora trabalhando com a Jubanoc, eu estou tendo mais contato com líderes, mais contato com pastores. Então essa semana eu conversei com um pastor que falou: pastor, minha igreja não tem nenhum jovem. Eu falei: como assim, pastor? Nenhum jovem? Eu falei: pastor, tinha poucos antes da pandemia, depois da pandemia ninguém quis voltar. A gente já ligou, a gente já visitou, a gente já chamou. Os jovens não querem voltar para a igreja. Eu falei: caramba, Senhor, eu trabalhando com os jovens da igreja. Eu falei: Senhor, tem poucos jovens. Na hora minha mente já virou: Senhor, glória a Deus por esses jovens que estão aqui. Dá sabedoria, me dá estratégia para através deles alcançar outros. Então, esse tempo pós-pandemia, meus irmãos, as igrejas estão sofrendo sim. Muita igreja nunca teve um culto desse aqui, ó. Não tem. Às vezes está cada igreja juntando os seus 10 jovens lá. Bom, enfim, comecei a falar um pouco de ministério, mas vou voltar para o pessoal. Porque às vezes é o ministério, às vezes é isso que a gente vai deixando minar. Ah, não é do meu jeito. Meus irmãos, em nome de Jesus, a gente precisa se arrepender disso. Se é para recomeçar, vamos recomeçar direito, vamos recomeçar do jeito de Deus. Vamos colocar nossa vida diante dele, é o que ele vai falar. Ó, você abandonou o primeiro amor, lembra onde você caiu e arrependa-se. Irmão, para de migué, para de desconversar, para de falar que a culpa é do outro. A culpa do outro ele vê com Deus, você tem que resolver a sua com Deus. Para que o Senhor haja em você e aquilo que ele estiver entregando para você, transborde de você para outras vidas. Eu gosto muito, muito, talvez não seja o primeiro sentido do texto, do encontro de Jesus com a mulher samaritana, mas fica para a gente estudar uma hora em teologia, né? Mas eu acho fantástico que no encontro de Jesus com a mulher samaritana, ele fala o seguinte, ele fala: ó, quem beber dessa água vai ter sede de novo. Mas quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Irmãos, isso já é um ensino maravilhoso. Esse ensino já é maravilhoso. Saber que aquela água vai dar sede de novo, mas a água da vida vai saciar toda a sede. Isso já é para dar glória. Mas Jesus não parou aí, ele podia ter parado. O ensinamento já estava dado. Mas ele fala: quem beber da água que eu der não vai ter sede. Ao contrário. Ao contrário. Além da pessoa não ter sede, dela vai começar a jorrar água viva. Nossa, aí é para glorificar de pé, igreja. Aí é demais. Que ensinamento profundo. Sentido da vida, receber de Jesus e transbordar. Cara, isso é maravilhoso. Jesus podia ter parado aí. O ensino já estava dado. A mulher já tinha entendido. Ou não, né? Mas depois ela entendeu. Que ela foi lá e falou: ó, encontrei o cara, bicho. A mulher já saiu dali para pregar. E Jesus falou, ó, vai ser fonte de água a jorrar. E ele fala ali sobre eternidade. Aquilo que Deus nos entrega, gente, que é para transbordar da gente, não é só para mudar a vida das pessoas para melhor, não. É para mudar eternidades. É para que as pessoas saiam das trevas para a maravilhosa luz de Jesus. É para que as pessoas encontrem o sentido da vida delas, o porquê que ela está aqui, qual é o propósito. E a gente está com essa mensagem, a gente bebeu dessa água, é para a gente transbordar dela e a gente está se enrolando com coisas aqui. Das duas, uma. Ou a gente não está bebendo daquilo que Jesus dá. Por que você não está bebendo? Não está buscando por quê? Não tem justificativa. Agora, se você está recebendo o que Jesus está dando, não está transbordando por quê? E aí que a gente tem que vigiar, meu irmão. É que a gente tem que lembrar que a gente não está no primeiro amor. Então você tem que se lembrar onde você caiu e se arrepender conforme a palavra de Deus. E aí essa frase aqui é esquisita, né? A gente fica...
Te levanta a sobrancelha, né? Olha, se você não se arrepender, eu virei e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Falando sobre justiça de Deus, cara. Eu não vou entrar num mérito teológico e tal, explicativo, mas eu quero dizer que tem consequência, meu irmão. Tem consequência. Talvez você esteja vivendo uma vida na igreja e vazio de Deus. Digo mais, você talvez esteja no ministério servindo alguma coisa, está fazendo a obra de Deus, mas não está se relacionando com Deus da obra. Você tem feito as coisas para Deus, mas está longe de Deus. Eu não tenho como ver isso, eu só vou ver isso com o tempo, eu só vou ver se eu ver os seus frutos. Mas eu não te acompanho, quem vê é quem está perto de você. Mas é você que tem que saber. É você que tem que olhar e falar, Senhor, o Senhor vai tirar o candelabro? Não. Eu já estou longe do Senhor faz tempo, é que ninguém sabe, é que ninguém vê. Então, para nós continuarmos nessa linha de esperança, falando do amor de Deus por nós, eu quero citar um outro texto muito conhecido também, que é o de Romanos 8. É claro que eu sei que você já sabe disso, mas eu queria lembrá-lo de algumas coisas. Primeira coisa sobre Romanos 8, meus irmãos. Grava esse texto na sua mente, grifa na sua Bíblia, salva no seu celular, faz o que você viu uma dificuldade, né, Rafa? Quase que eu preciso de um abridor de lata, né, bicho? Vocês estão trolando o pastor aí, mas isso é pecado, velho. O texto de Romanos 8, obrigado, meu irmão, é muito precioso e muito rico. Grava isso na sua mente, escreve em algum lugar. Deu ruim, corre para Romanos 8. Deu ruim, deu errado. Você está querendo voltar para o primeiro amor? Você está querendo lembrar onde você caiu? Corre para Romanos 8. Romanos 8 já começa assim. Portanto, não há nenhuma condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Aí, como disse a irmã Léo, você consegue respirar. Porque às vezes você chega para ler Romanos 8 quebrado, pecado, constrangido porque você pecou de novo do mesmo jeito, cara. Você prometeu, você fez voto, você fez propósito, você disse que nunca mais ia fazer. E fez. E se já não bastasse o nosso inimigo usar situações assim para querer nos afastar de Deus, muitas vezes a nossa própria culpa, a nossa natureza humana fala, ih, Haroldo, você não tem jeito de novo, cara. De novo, você já está brincando com a graça de Deus. Gente, fica muito esperto com isso. Porque o inimigo quer te afastar sim, mas a sua velha natureza, às vezes ela é mais sua inimiga do que o próprio inimigo. Colocando culpa, colocando medo, colocando uma justiça para nós que não é a justiça de Deus para nós. É a gente decretando que não tem mais jeito, sabe? Isso não é o Espírito Santo. Aprenda a discernir, meu irmão, as vozes que você ouve. Porque nessa hora, deu ruim, pecou, errou, a voz que fala assim, volta, se arrepende, essa é do Espírito Santo. Qualquer outra voz que você ouviu é do diabo, é da sua carne. Mas aquela que não está falando, volta para o primeiro amor. Lembra onde você caiu. Se arrepende. Esse é o Espírito Santo chamando. E Ele nos chama sempre, meus irmãos. O amor de Deus não é igual ao nosso. A gente olha para a gente mesmo e fala, não, chega, Haroldo, nem eu me aguento mais. Não aguento mais, não. Chega. E a graça de Deus vem e fala, olha, ainda que o pecado seja abundante, não devia. A gente já está numa vida nova. Mas ainda que abunde o pecado,
a graça de Deus é ainda maior. E é confiando nessa graça, é confiando nos méritos de Cristo que a gente se aproxima. Aí você chega lá e está lá: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Vou dar uma outra dica para você que me ajudou muito na caminhada. Se você está preocupado com a sua pecaminosidade, com a sua carnalidade, com a sua distância de Deus, isso é um forte indício que o Espírito Santo está te chamando para perto. Porque se você não tivesse o Espírito Santo, meu irmão, você ia estar no pecado e você não ia estar nem aí. Você ia querer viver para satisfazer sua carne mesmo. Você ia querer viver para fazer sua vontade mesmo. E não estou nem aí, o Espírito está falando, eu nem vi. Se isso te incomoda, se isso faz você chorar, se isso faz você sentir falta da presença de Deus, tenha convicção disso. Eu tenho, meu irmão, que é o Espírito Santo de Deus te chamando para perto dele. Porque a gente não consegue resolver nossos dilemas, nossas crises, mas a graça de Deus consegue. Bom, falei de Romanos 8 para você marcar na sua Bíblia, para você poder ler quando der ruim. Mas focando um pouco mais no amor de Deus, versículo 30, nossa, tem muita coisa rica em Romanos 8, vou destacar alguns. Versículo 31, que diremos, pois, diante dessas coisas, se Deus é por nós? E muitas vezes esse contra nós é a gente mesmo, né? Nossas limitações, nossa história, nossos traumas. A gente dá uma valorizada para isso, que às vezes parece que isso é maior que a graça de Deus. Isso é um engano, meu irmão. Não creia nisso em nome de Jesus. Creia na palavra de Deus. Versículo 33. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. 34. Quem os condenará? Foi Cristo que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Irmãos, tem alguma coisa além da palavra de Deus que a gente precisa para nortear a nossa vida? Deus está falando. Deus sendo por você, e não é sendo por você aceitando o seu pecado, o seu erro. É sendo por você fazendo o que Ele fez, enviando o Filho dEle. Quem pode ser contra, meu irmão? Quem pode te acusar? Seja você mesmo, seja o diabo, seja inimigo, seja quem for. Ninguém, você tem que crer nisso como palavra eterna de Deus. É Deus que nos justifica através de Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou, está à direita de Deus e intercede por nós. Meu irmão, você precisa crer nisso em nome de Jesus. Como que nós nos deixamos ser vencidos pelo desânimo? Sabendo que Deus fez por nós, que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, que Jesus intercede por nós. Ah, não, mas estou cansado desse negócio de igreja. Ah, não, hoje eu não vou não, porque eu vou ficar assistindo série. Ah, não, é igreja, mas é cada um por si. Não é, irmãos. Versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? E aí começa uma série de situações que a gente vive, que talvez você esteja vivendo. Será tribulação? Está passando tribulação, hein, irmão? Está na prova? Ela vai te separar do amor de Deus? Não, não vai. Angústia, perseguição, fome, nudez ou exposição, perigo, espada. Versículo 37, mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Aleluia! É por isso que você pode voltar para o primeiro amor, meu irmão.
porque a gente é mais que vencedor, porque a gente está obedecendo a Deus. E aí a palavra dele se cumpre sempre. As promessas dele se cumprem sempre. Pois eu estou convencido que nem a morte, nem vida, nem anjos, demônios, presente e futuro, qualquer poderes, altura, profundidade, qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Sabe por quê, meu irmão? Normalmente, mesmo cristão, a gente fica meio assim diante da morte. A gente não foi criado para isso, vamos dizer assim. Então a morte nos assusta. Uma pandemia como essa tira nosso chão, tira nossos parentes, cara. Tira amigo. A gente não sabe muito bem lidar com esse papo de morte, apesar da esperança da vida eterna. Mas esse texto vai dizer que mesmo a morte não pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Meu irmão, por que a gente deixa as coisas separar a gente disso? Por quê? Por que a gente não busca? Por que a gente não permanece fiel? Por que a gente não é disciplinado para fazer isso? Por que a gente faz coisa, mas quando está diante de Deus, às vezes está perdido? E aí, meus irmãos, para a gente encerrar, continuando falando de recomeço, eu já falei para você ler as cartas do Apocalipse, Apocalipse 2 e 3, no caso de Efésios ali 4 e 5, para você voltar, se arrepender. Falamos sobre o amor de Deus, que é a base disso aí, que é o alicerce disso tudo. E não é porque a gente tem a graça de Deus que a gente vai viver no pecado, pelo contrário, o amor de Deus nos constrange a ter uma vida de santidade. Mas a palavra é meio assim. Se você não se arrepender, eu vou tirar. Vou tirar. Eu não vou entrar nem no papo aqui de salvação. Eu falei, isso é coisa de teologia, né? Mas eu quero entender aqui. Eu vou tirar minha presença daí. Irmãos, não tem nada pior para a gente que falar que é de Jesus e viver sem a presença de Deus. Isso é uma morte para a gente. E a gente fica morno. E a gente fica indiferente. E a gente vira um encrenqueiro. A gente quer questionar a fé de todo mundo. A gente quer achar que é melhor que o outro. E Deus que é bom nada. Vazio de Deus. Então, eu creio que Deus quer corrigir algumas coisas nas nossas vidas, sabe? E eu já aviso, meu irmão, que correção dói, né? A gente falou sobre isso hoje, né? Sem combinar. O Espírito que preparou dói, né? Hebreus capítulo 12. Com isso eu caminho para o final. Vocês lembram aí as leituras, né? Apocalipse 2 e 3, Romanos 8. E agora eu recomendo Hebreus 11 e 12. Porque ele começa o 12 falando, portanto. Então, portanto, é o que está no 11 ali, um contexto imediato. Também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Que testemunhas? As que ele cita no capítulo 11. Falando da fé dessas pessoas. Aí ele vai dizer, livremo-nos de tudo que nos atrapalha. Obrigado. Ô irmão, toca aí, tem coragem? Livremo-nos de tudo que nos atrapalha. Do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé.
Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Meu irmão, em nome de Jesus, se livra daquilo que está te atrapalhando. É muito incomum nós não sabermos o que está nos atrapalhando. Porque não depende só da sua sabedoria ou do seu conhecimento. O Espírito está falando. Haroldo, aí não, cara. Meu, esse jeito não é o meu. O Espírito fala. Então, normalmente, a gente já sabe o que é. Lembra quando o Apocalipse vai falar, lembra onde você caiu? Normalmente, a gente já sabe onde é. E a palavra vai dizer, se livra de tudo que nos atrapalha. Como eu disse, não é só coisa ruim que nos atrapalha. É coisa boa. Mas uma coisa que atrapalha muito, o texto vai dizer, do pecado que te envolve. Meu irmão, a cura, a libertação, a restauração no nome de Jesus, para qualquer situação. E como eu disse, se é para recomeçar, meus irmãos, vamos recomeçar direito. Vai ter muita coisa boa, vai ter muito amor de Deus. Mas ao mesmo tempo que Jesus fala em João 15 que sem mim vocês não podem fazer nada. Ele fala que quando as coisas boas começarem a acontecer, o que vai acontecer? Poda. E poda dói. Dói. Mas assim como Jesus, como é dito nesse texto, que ele suportou tudo por causa daquilo que estava proposto, qual que era a ideia, qual que era a proposta, assim nós também sofreremos a poda do Senhor, sabendo que é para dar mais frutos. Sabendo que é para dar mais fruto. É por isso que só assim que a gente vive o que está lá em Tiago, que é passar a provação com alegria. Não tem motivo para alegria na provação. A gente só passa com alegria, porque o texto mesmo ali vai dizer que quando você passa com alegria, isso gera perseverança. E essa perseverança confirmada vai gerar integridade em você. Então você fala, Senhor, eu estou vivendo esse processo, está doído, mas eu sei que ali na frente, o Senhor continua no controle. Romanos 8. Lembra? Corre para Romanos 8. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. A nossa leve e momentânea tribulação não se compara com o peso da glória que há de vir. Seja nessa vida ou seja na outra, meu irmão, isso é com Deus. Versículo 7 de Hebreus 12. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submetermos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia bem, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos de sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz
para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Interessante. Façam um caminho reto para os seus pés, para que o outro não se desvie, antes seja curado. Beba daquilo que Jesus está dando para você e transborde isso na vida de outras pessoas. Isso é ajuntar tesouro lá. Isso é receber a coroa da vida. Isso é ter seu nome escrito. Isso é assentar à direita de Jesus. E todas aquelas promessas que tem nas cartas do Apocalipse, que depois você vai ler. Ao que vencer está prometido isso. Em nome de Jesus, querido, recomece. Se arrependendo e voltando ao primeiro amor, em nome de Jesus. Curve sua cabeça para nós orarmos. Senhor Deus, quão maravilhoso é a Tua palavra, Senhor. Quão maravilhosa é a Tua palavra. Quão maravilhoso é o Teu amor e quão maravilhosa é a Tua graça. Obrigado a Deus porque a Tua palavra vem como um espelho diante de nós. E mostra quem nós somos e mostra como nós temos andado. Ó Deus, que em nome de Jesus o Senhor nos conserte nessa noite. Que em nome de Jesus, ó Pai, hoje o Senhor continue a obra que um dia o Senhor começou nas nossas vidas. Nos chamando para uma vida de santidade. Nos chamando para uma vida de intimidade com o Senhor. Nos chamando, ó Deus, ao arrependimento. Nos chamando, ó Deus, a nos lembrarmos aonde caímos, para voltarmos para a Tua presença. Perdoa-nos, ó Pai, com os nossos pensamentos e às vezes até orações, falando que tá bom do jeito que tá, porque não tá, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, mexe naquelas gavetas que a gente não quer mais mexer. A gente trancou e jogou fora a chave. Mas, ó Deus, o Senhor é o nosso Senhor, o Senhor é o nosso dono. Nós somos os Teus servos, comprados. Aonde o Senhor, por bondade, nos chama de amigo. Ó Deus, em nome de Jesus, restaura a nossa alma. Ó Deus, vivifica o nosso espírito. Ó Deus, não deixa mais a gente ficar na mesmice. Ó Pai, que aquilo que a Tua palavra está nos desafiando hoje, que aquilo que o Teu Espírito está nos trazendo hoje, nos transforme, nos encha, para que possamos transbordar, ó Deus, fluir água viva por onde estivermos. Em nós, ó Deus, e também através de nós. Apesar de nós e nossos defeitos e dificuldades, mas também muito além de nós, ó Pai, nós não conseguimos medir aonde a Sua mão pode chegar. Mas começa em nós, Senhor. Começa hoje. Encha-nos, ó Deus, do Teu Espírito. Não permita que nós vivamos acomodados na mediocridade. Senhor, o que eu faço já está bom. Eu já estou fazendo mais que muita gente. Ó Deus, em nome de Jesus, tira esse pensamento da nossa vida. Tira a murmuração, tira a reclamação, tira o orgulho, tira a vontade de aparecer. Convém que a gente diminua, Senhor. Que o Senhor cresça, que o Senhor apareça
E que o seu nome seja engrandecido, ó Pai. Que o teu nome seja santificado aqui na terra como ele já é no céu. Usa as nossas vidas para isso, ó Deus. Nos usa para o louvor da tua glória. Nos usa para levar a tua mensagem. Nos usa para fazer a tua obra. Mas eu insisto, comece em nós, que seja hoje, que seja agora. E que o Senhor receba para si toda a glória de tudo isso. E que nós possamos viver, ó Pai, para a sua glória. E para viver conforme a tua vontade e os teus propósitos para nós. Essa é a nossa oração, sabendo que a gente é falho, que a gente é indigno, que a gente é inconstante, que a gente é carnal. E por isso clamamos por tua misericórdia. Mas ainda sabendo que somos tudo isso, declaramos, ó Pai, que queremos ser teu. Nossos joelhos nunca se dobrarão diante de outro, Deus. E com todas essas imperfeições, nos colocamos diante do Senhor para ser tratados, para ser curado, para sermos ajustados pelo Senhor. Faça isso, ó Deus, a começar da minha vida. Eu intercedo pela vida dos meus irmãos. Que assim seja nas nossas vidas. Que a nossa conexão com o Senhor melhore as nossas conexões entre nós. E que nós mais uma vez recomecemos, mas agora cheio do Senhor de novo. No primeiro amor, para a tua glória. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vos conheceis o caminho. Que eu vou para o Pai, mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Verdadeiramente guardarei os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode